Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos bíblicos, uma página dedicada a conhecer os estudos bíblicos. Uma página que eu criei no período da pandemia para auxiliar as pessoas, os professores de escola dominical, as pessoas que querem conhecer um pouco mais temas bíblicos. E temos falado aqui já nesse período um pouco sobre doutrinas bíblicas. Estamos conhecendo as doutrinas bíblicas. Então, eu quero que você possa conhecer melhor essa página. Se você já faz parte, então você já sabe. Se você está chegando agora, saiba que essa página, eu tenho essa página no Facebook e também no YouTube. Então peço a você, por favor, que você esteja curtindo, dando seu like, compartilhando, se inscrevendo. Vá no YouTube, se inscreva, acione o sino para você receber as notificações, porque é muito importante. Porque o que acontece, a gente, à medida que vai aumentando o número de seguidores, à medida que vai aumentando, vai ampliando o acesso, e aí eu posso alcançar mais pessoas e posso estar ajudando mais pessoas que não têm como fazer um seminário, como comprar livros. A ideia é essa. Hoje, com o celular, as pessoas conseguem ter acesso bem mais fácil a determinados estudos. Então, o meu estudo é sempre voltado para capacitar, para ajudar. E se você quer interagir, fique à vontade, quer um estudo específico, coloque aí e eu vou estar com o maior prazer me dedicando, estudando e preparando o estudo para apresentar aqui para você, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você possa conhecer melhor a Bíblia, né, dentro dos seus temas e tirar suas dúvidas de todas as coisas que você tem. E eu estou aqui para ser usado por Deus para isso, para te ajudar e auxiliar. Bom, eu tenho falado sobre doutrinas bíblicas e hoje eu vou estar falando sobre um assunto também que faz parte da doutrina bíblica, que faz parte do conhecimento do início da vida cristã, que é a justificação. Não sei se você já ouviu falar, mas a questão de ser justo, nós sermos justos, então é muito importante. Nós temos visto uma sequência de estudos e quando se fala de nova vida, regeneração, a pessoa passou a ter uma nova vida em Cristo, começa a mostrar então que a pessoa ela tem uma vida justificada, a sua vida ela é modificada, porque diz que ela era pecadora e agora não é mais. Mas como assim? Ela era pecadora e agora não é mais? Como é que mudou isso? Quando ela aceita Cristo, então ela se torna justificada pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então nós temos que entender como funciona, como é que é justificado dos pecados, esse processo. E é o que você vai aprender hoje no estudo. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia diz que no mundo não há uma pessoa que seja justa. Ninguém é justo. Todas as pessoas, mesmo que façam tudo de bom, não desejam nada de ruim para ninguém, que nunca matou ninguém, que tem todos os melhores desejos, essa pessoa não é justa. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos está citando o Salmo 143, versículos 1 e 2, que diz, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então o salmista sabia que para Deus todo ser humano é pecador. Deus é justo, um homem não. E Romanos, quando Paulo escreve, fala, está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, ninguém é justo. Então, mas como é que eu posso, então, falar diante de Deus? Como é que eu posso chegar diante de Deus? Se nós não somos justos. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que diante da lei, conforme a Bíblia apresenta, todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20 e o versículo 23 diz o seguinte, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a lei deixa bem claro, o que é lei? Mas as pessoas não entendem muito bem. A palavra lei no hebraico significa instrução, mandamentos, orientações, preceitos. Então, são os ensinamentos, a palavra é Torá, né? São os ensinamentos que Deus deu para o seu povo, que constam na Bíblia. Então, quando se fala em lei, fala dos ensinamentos que Deus deu para o povo, diz que o homem é pecador, e não tem como, todo homem, todo ser humano é pecador, e não tem jeito, então ele já nasce com esse pecado. E todo ser humano que nasceu tem a sua natureza pecaminosa e precisam se encontrar com Deus, precisam ter esse contato com Deus para que os seus pecados sejam
apagados, que ele seja justificado. Isso nós devemos entender, que só Deus é quem pode nos justificar. Romanos 8,33 diz isso, e diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então ninguém pode acusar você se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque você foi justificado por Deus através de Cristo Jesus. Mas ninguém pode fazer, não é o que você faz, foi o que Cristo fez. Isso é o mais importante, porque através de Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário, nós não somos mais condenados, porque Cristo nos justificou. Romanos 3, 23 a 28 diz isso, e diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, quando nós acreditamos, Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, seu sangue foi vertido por causa do meu pecado, do seu pecado, então nós somos justificados pela fé. Quando nós entendemos e acreditamos que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, nós somos justificados por ter essa certeza. Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25, Paulo ainda diz o seguinte: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele deixa bem claro que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é quem nos justifica de todo o pecado. Seu sangue vertido nos justifica. Isso foi feito por quê? Porque Deus enviou Jesus para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então nós devemos entender isso. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então é isso que você tem que acreditar, que é o que a Bíblia diz. Você tem que crer, você tem que ter a certeza disso. Porque só através da fé em Jesus e da justificação que Cristo pode nos dar através do seu sangue vertido na cruz do Calvário é que nós temos paz com Deus. Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é justificado por Deus, não acredita que Jesus é o Salvador, que o seu sangue vertido na cruz do Calvário justifica todo pecado, que ele morreu, ressuscitou. Quem não acredita nisso não tem paz com Deus. A sua vida é muito difícil, uma vida pesada, complicada. Nós que acreditamos temos isso. Se você não acredita e começar a compreender, entender, acreditar, você vai ver como é que você vai ter mais paz na sua vida. E isso é muito importante. A Bíblia ensina que isso é feito porque Deus é o único juiz que existe, o único juiz que vai julgar todos nós, vai julgar o mundo, e ele é um justo juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 12 diz: um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar teu semelhante? Submeta os teus planos a Deus. Então, veja, nós devemos entender que Deus é justo juiz. E quando então você acredita que Jesus morreu na cruz dos seus pecados são justificados diante de Deus. Ele não vai condenar você, mas você já está absolvido para o dia do julgamento final. É o que a Bíblia apresenta. Então ninguém pode condenar, porque já foi justificado por Cristo. É Deus que nos justifica de todos os pecados. Então, através da fé em Cristo Jesus, que nós entendemos que fomos justificados, que o seu sangue nos justificou de todos os pecados, ele morreu no nosso lugar, e então ele vai nos dar a certeza da salvação. Tudo isso é uma questão que você precisa acreditar. É por isso que nós vimos sobre a nova vida, a regeneração. Você passa a ter uma outra compreensão de como é a vida, você passa a ter uma outra compreensão de como as coisas acontecem. Então, a partir do momento que você entende isso, a sua vida muda. Então, você tem uma nova vida, só que ela passa a se tornar uma vida que as pessoas falam santificada, uma vida santa. E é muito importante você compreender isso, você entender esses termos bíblicos, temas bíblicos, títulos bíblicos, para que você possa entender o que a Bíblia está dizendo. Não é difícil, depende um pouquinho de boa vontade e dedicação para você entender. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas, escreva aí, coloque
Coloque aí suas críticas, sugestões de estudo, fique bem à vontade e que você possa conhecer melhor e entender melhor através do estudo da Bíblia. Lembrando que sempre você deve continuar estudando a Bíblia, não apenas aqui. Se dedique mais, estude mais, tem mais estudos no canal e com certeza você vai aprender mais da Bíblia. E se você não tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, quiser saber, coloque aí que eu vou ter o maior prazer em poder estar preparando um estudo para colocar aqui para você, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.